pouquinho de câncer de ovário e eu vou começar trazendo para vocês um caso clínico, que eu acho que não deve ser muito raro no dia a dia do consultório do ginecologista. Uma paciente de 47 anos, rígida, perimenopausada, que vem contando uma história familiar da mãe com câncer de mama aos 62 anos, a irmã dela com câncer de ovário aos 52 anos, uma tia materna com câncer de mama aos 49, e a queixa dela para o ginecologista é: eu vim por conta dos meus... Estou começando a sentir sintomas de menopausa e com esse histórico familiar eu estou com medo de herdar aí o câncer. Como você pode me ajudar, né? Então, acho que a primeira pergunta que a gente traz para cá, para esse momento: ela tem algum critério para aconselhamento, avaliação genética? Acho que Ina e Leandro já falaram algumas coisas interessantes. E eu não vou aqui trazer nenhum aprofundamento, nenhuma discussão profunda no sentido de pormenorizar as indicações de uma avaliação genética, mas é importante que a gente lembre desse histórico familiar e reconheça que cada vez mais a gente está tendo acesso aos testes genéticos e o conhecimento está se consolidando em termos do que fazer com esses achados genéticos que são encontrados, né? Em termos de aconselhamento para o paciente, para a família. Então, isso é extremamente importante. Sim, essa paciente, por vários guidelines, ela vai ter indicação de um aconselhamento de teste genético para avaliar a suscetibilidade ao câncer hereditário, né? Eu trouxe aqui uma fotografia do guideline do NCCN, destacando aqui onde ela poderia se encontrar, só pelo histórico familiar dela, do câncer de mama. A mesma paciente tem a indicação para câncer de ovário, então ela, sem dúvida nenhuma, é uma paciente que merece ser abordada quanto a essa suscetibilidade hereditária de câncer e sair com uma recomendação, com uma orientação do consultório. E sim, ela fez o teste e foi documentado, um teste não, ela fez uma avaliação oncogenética e foi documentada uma mutação em BRCA1. E aí, o que faz? Próxima pergunta é: será que para uma paciente como ela a gente tem alguma recomendação formal de rastreamento? Então, o que a gente sabe é que o rastreamento para câncer de ovário, e aí para câncer de ovário, tá? A gente nunca conseguiu demonstrar uma redução de mortalidade efetiva, mesmo nessas pacientes. Então, existem vários estudos com ultrassom, com CA-125, mas nenhum deles conseguiu demonstrar esse benefício, essa redução de mortalidade. E se a gente for olhar os guidelines, eles vão dizer isso. O que eu trouxe aqui foi um dado de um estudo publicado ano passado. Então, a gente ainda está publicando, a gente ainda está explorando esse tópico, especialmente nessa população que tem um risco, uma suscetibilidade tão reconhecida. Será que nem nessa população a gente consegue fazer um rastreio adequado para essas pacientes? E aqui foi um estudo que pareou pacientes com câncer de ovário que tinha ou não recebido... não, esse aqui foi uma revisão. Na verdade, ele pegou mais de quase 300 pacientes e tentou avaliar o uso de ultrassonografia com o uso do CA-125. E, de novo, na população em geral, a gente não tem uma redução de mortalidade com rastreamento, e mesmo nas pacientes mutadas, essa abordagem ela pode até servir de ponte por um período curto de acompanhamento de perto, mas não é a medida definitiva
recomendada para rastreio do câncer de ovário. O que consegue, de fato, reduzir mortalidade para essas pacientes é a cirurgia redutora de risco, a salpingoforectomia redutora de risco, né? E aí ela costuma ser recomendada, o NCCN recomenda a partir entre 35 e 40 anos para BRCA1, 40 a 45 anos para o BRCA2. E essa sim foi a intervenção que de fato impactou e reduziu mortalidade nesse grupo de pacientes. E aí essa paciente ela foi para a salpingoforectomia bilateral. E aí eu vou falar depois o resultado dessa salpingoforectomia, mas aí antes eu quero trazer outra pergunta que também já foi abordada aqui. Nesse grupo específico de pacientes com mutação em BRCA, será que a gente consegue... está autorizado a fazer terapia de reposição hormonal? Acho que a gente já ficou com um gancho da primeira discussão, né? Mesmo nas pacientes com mutação em BRCA, a terapia de reposição hormonal ela não é contraindicada. Eu falo mesmo nelas porque a gente já tem essa indicação para o câncer de ovário, então a gente pode fazer para o tumor seroso de alto grau, a gente pode fazer com segurança essa terapia de reposição hormonal, e mesmo nas pacientes mutadas com uma ideia de que já tem um risco elevado maior de câncer de mama, ainda assim, nessas pacientes, essa abordagem precisa ser discutida. Esse é o estudo que eu estava falando inicialmente. Esse foi eles fizeram um pareamento de pacientes com câncer de ovário, quem fazia e quem não fazia terapia de reposição hormonal. Existem vários estudos, e de novo, aqui eu não quero esgotar a discussão, tá? Eu só trouxe cada uma dessas referências para ilustrar o que a gente está conversando aqui. E aqui eles fizeram 676 pares de pacientes com mutação em BRCA, então é bastante gente. Uma parte mutada, uma parte recebia terapia de reposição, outra parte não recebia. E o que é que se viu? Que o estrógeno foi até protetor em relação ao risco de câncer de mama. A adição da progesterona fez um equilíbrio aí de nem fede nem cheira, sabe? Então, assim, esses são os dados de sobrevida para quem faz ou não essa reposição, né? E o recado aqui é muito isso que a Natália já falou. Para paciente jovem, a gente precisa se preocupar com o dano que a gente causa ao induzir menopausa precocemente. Então, é fato que a maior parte desses dados é um dado de segmento mais curto, 3 a 5 anos, né? Mas a gente precisa sempre colocar, ponderar o risco-benefício, e como a Natália colocou, né? O risco da menopausa precoce, ele é muito amplo, então a gente tem diversos agravos à saúde inerentes a isso. E aí, pronto, ela foi para a oforectomia, a salpingoforectomia redutora de risco, e eis que o achado foi um carcinoma seroso invasivo de alto grau em tubo uterina esquerda, de 3,2 milímetros, com ausência de extensão neoplásica à superfície externa da tuba, e também carcinoma seroso intraepitelial. E tinha carcinoma seroso de alto grau na superfície ovariana direita. Tinha também carcinoma seroso na tuba esquerda, 2 focos, e ficou um PT2A. Veja que achado, né? Ela voltou para a cirurgia e aí foi realizada a linfadenectomia retroperitoneal e pélvica, com mentectomia infracólica, esterectomia e biópsias de peritônio, e 2 desses focos vieram positivos. Foi uma citorredução completa e ainda tinha um lavado peritoneal suspeito para a célula neoplásica. Aí a gente vamos falar um pouquinho de como a gente evoluiu aí no tratamento do câncer de ovário, né? Esse tumor, ele hoje é o 8º mais comum nas estatísticas brasileiras, mas é o tumor ginecológico, não no Brasil. No mundo é o que mais mata. No Brasil, o câncer de colo de útero ainda mata mais.
a incidência, ele globalmente vem diminuindo, mas se a gente pegar a população mais jovem, essa incidência ainda tem uma curvinha subindo, isso talvez pelo estilo de vida, mulheres jovens não estão tendo mais tantos filhos, alimentação, obesidade, então isso ainda tem uma curvinha ascendente quando a gente pega uma faixa etária mais jovem. E o que acontece, que é inquestionável, é essa mudança aqui, dessa curva verde, isso aqui é prevalência. E o que acontece aqui? A gente está tornando uma doença que era letal, transformando numa doença crônica, numa doença com a qual a paciente acaba tendo que conviver mais tempo com ela, possivelmente, provavelmente, pela melhora do tratamento que a gente está fazendo. Quando a gente está diante de uma paciente com câncer de ovário, 3 aspectos são determinantes, né? Então, aspectos relacionados à paciente, aspectos relacionados ao tumor e ao serviço, ao cirurgião. A gente vai falar um pouquinho disso para frente. O que a gente entende é que a maior parte desses tumores vão ser tumores epiteliais e, dentre eles, os carcinomas serosos de alto grau e endometrioide são os mais comuns. E a maior parte dessas pacientes não vão ter sintomas específicos de início. Daí a grande dificuldade da gente fazer qualquer tipo de rastreio, né? Sintoma que, se levantar a mão, quantos de vocês têm inchaço ou indigestão? Acho que eu... Então, assim, se a gente for olhar os sintomas inerentes a câncer de ovário na doença inicial, são extremamente inespecíficos, né? E a sobrevida em 5 anos, ela é diretamente inversamente proporcional ao estadiamento. O fato é que a maior parte dessas pacientes, justamente pela falta de um mecanismo, de uma ferramenta de rastreio adequada, a maior parte dessas pacientes, elas vão ter o diagnóstico num momento mais avançado da doença. Aí falam da regra dos 70, né? 70% das pacientes terão doença avançada, 70% das pacientes numa era pré-biologia molecular vão ter recidiva depois da cirurgia, e a sobrevida dessas mulheres numa era pré-biologia molecular e inibidor de PARP vão sobreviver, somente 30% delas vão sobreviver em 5 anos. E, sem dúvida nenhuma, a primeira abordagem que precisa ser feita, o primeiro passo, o primeiro pensamento que a gente precisa ter diante da paciente com câncer de ovário é a ressecabilidade, operabilidade e ressecabilidade. Então, essa decisão, ela é o cerne, ela é o que é a primeira avaliação que a gente precisa ter em pacientes com esse diagnóstico. E hoje, a cirurgia, apesar de ainda ser o pilar fundamental, não trabalha mais só. Então, a gente, quando não consegue operar de início, a gente dá um jeitinho de operar depois, seja com quimioterapia neoadjuvante, enfim. Então, a cirurgia ainda é o pilar do tratamento, mas a gente aqui tem evoluído, quando fala em tratamento sistêmico, a gente tem evoluído, e aí eu não vou nem falar do paliativo ali, estou falando como um todo. Aqui é uma tabela que ilustra bem essa diferença quando a gente consegue ter uma cirurgia sem doença residual, o quanto que a gente pode proporcionar de sobrevida livre de progressão versus o quanto que a gente tem aqui quando a gente tem doença residual. Então, aqui é a mesma coisa, em sobrevida global, vejam a diferença, isso só a diferença de cirurgia. Vejam a diferença. Então, sem dúvida nenhuma, a cirurgia é o fator prognóstico provavelmente mais importante ainda, né? Porque a gente chega lá e até então, por décadas, o que a gente podia fazer era o nosso velho e conhecido Carbitaxol, que é uma quimioterapia, digamos, para quem lava louça é o Bombril, né? É mais ou menos isso. Esses são os objetivos desse tratamento, né? Então, numa perspectiva de que a gente tinha 70% de recidiva, o termo cura ficava até mais desafiador.
quando a gente pensava nessa perspectiva, nesse cenário de tratamento que a gente tinha cirurgia e carbotaxol. E aí a gente tem essa figura é uma figura clássica, que é a história natural do câncer de ovário, né? Então, as pacientes recebem cirurgia, recebem esse carbotaxol, passam um tempo livre da doença, a doença volta e ela vai cada vez mais viver intervalos menores sem doença, até que chega ao desfecho definitivo, final. E aí houve uma grande mudança nessa perspectiva. E essa grande mudança ela se deu quando a gente começou a olhar melhor para a biologia molecular da doença. E a gente entendeu que pelo menos metade dessas pacientes elas iam ter um comportamento que a gente fala BRCA-ness, semelhante a o que tem a presença da mutação. E o que isso significa na prática? Ter uma mutação de BRCA, ele vai dar a esse tumor uma sensibilidade bem maior à platina, que é a principal droga no tratamento do câncer de ovário, né? E aí, assim, 15% dessas pacientes com câncer de ovário vão ter mutação em BRCA no germinativa, quer dizer, que a gente recebe de forma hereditária, outros 7% vão ter no tumor e mais, completa aí mais a metade, isso aí dá 25%, mas outros 25% vão ter mutações em outras vias metabólicas que vão levar a um comportamento muito parecido, que é o que a gente chama de pacientes com deficiência na recombinação homóloga. Então, isso foi a grande mudança, isso foi o que permitiu essa grande mudança de perspectiva para esses pacientes com câncer de ovário. Uma parte desses tumores, eles vêm de uma herança genética, né? São as mutações germinativas, e outra parte ela vai ser uma mutação de novo, vai acontecer no tumor, que são as mutações somáticas. Em termos de sensibilidade, é semelhante, a gente não vai ter muita diferença em relação à sensibilidade ao inibidor de PARP. E isso é tão interessante que o perfil clínico ele não vai determinar a presença ou não dessa mutação. Então, às vezes, pacientes sem história familiar vai ter mutação. Pacientes, independente da idade, elas podem ter mutação, e a única coisa que fala contra a presença da mutação é a histologia mucinosa. Essa realmente é mais rara. Ainda assim, a gente tem uma recomendação em diversos guidelines sobre o rastreamento da mutação em BRCA em pacientes com carcinomas epiteliais de ovário. Então, isso é uma determinação mais democrática para todas essas pacientes. E por que essa informação do BRCA é tão importante? Assim, eu não vou entrar em grandes discussões de letrinhas, mas assim, olha só, o tempo todo a gente está tendo célula em duplicação. E o tempo todo está dando errado. E está dando errado, e está dando errado. E o tempo todo está sendo corrigido. Então, naturalmente, fisiologicamente, a gente já tem mecanismos de correção desses erros de metabolismo. Existem várias formas de corrigir o metabolismo da gente, né? E o que acontece, de forma mais resumida, é que a gente tem mecanismos de correção de fita dupla, mecanismos de correção de fita única de DNA. Quando um deles está funcionando e o outro está dando errado, eles se ajudam e corrigem, mas quando dois estão sem funcionar, aí a gente vai ter acúmulo de erro no metabolismo e essa célula vai acabar morrendo por acúmulo de erro genético. Então, é mais ou menos o conceito da letalidade sintética que é usada para os inibidores de PARP. Com esse racional, alguns estudos foram publicados. Eu vou trazer um estudo aqui para vocês, que é o SOLO-1. O SOLO-1 foi um estudo que avaliou especificamente pacientes
com mutação em BRCA, seja germinativa, seja somática. E nesse estudo, eles incluíram pacientes com... o que eles fizeram? Pacientes eram operadas ou podiam ter recebido terapia neoadjuvante, eles recebiam a platina, tinham a mutação germinativa ou somática, e eles iam fazer 2 anos de tratamento com o olaparib, que é o inibidor de PARP. Então, aqui é o desenho do estudo, então mais ou menos essa randomização, tá? Essas pacientes incluídas, elas eram estágios 3 e 4, então é doença avançada, tá? E o que se viu? A gente tem 3 grandes publicações em relação a essa população. Então, a primeira publicação, ela demonstrou uma redução de risco de recidiva de 70% para essas pacientes com mutação no BRCA que recebiam olaparib, né? Então, o risco da doença voltar... Lembra que a gente falou lá atrás que era de 70% de voltar? A gente reduziu isso em 70%. A gente mudou a perspectiva dessas pacientes. Depois disso, a gente teve uma atualização em 5 anos. Lembra que a droga ela só foi usada por 2 anos, então ela parou de ser usada aqui nessa linha, tá? E o que se viu é que esse benefício ele foi persistente, a gente sustentou esse benefício, com uma diferença, olha só, de 13 meses para 56 meses, nesse subgrupo. Então, muda completamente a perspectiva de prognóstico dessa paciente. E, por fim, a gente tem um dado de sobrevida global. Se você pensar que a 40%, quase 50% dessas pacientes que progrediram e que não estavam usando o olaparib, se você pensar que elas receberam o olaparib depois, ainda assim... isso não conseguiu tirar a diferença. E a gente ainda e eles ainda conseguiram demonstrar um benefício em sobrevida global num segmento de 7 anos. Então, você tem uma proporção de pacientes vivas a mais quem usa inibidor de PARP para quem não usa. Então, assim... será? Eu acho que sim, mas a gente está curando mais, a gente está com a capacidade em 7 anos, pode ser que essa doença volte? Pode, mas a gente já começa a ter uma injeção de ânimo na perspectiva prognóstica dessas pacientes. Em termos de toxicidade, é um comprimido, na verdade são vários ao longo do dia, e a maior parte dos efeitos colaterais são fadiga e anemia, alterações hematológicas. A gente tem que acompanhar? Tem que acompanhar. Não é inócuo, não é água, nem é dipirona, tá? E aqui é só um último gráfico para dizer o quanto que depois daquela primeira abordagem cirúrgica, o quanto que a biologia molecular vai determinar a estratificação de tratamento para essas pacientes em BRCA. Hoje, o olaparib é, sem dúvida nenhuma, uma recomendação, acho que inquestionável para quem tem BRCA. O uso dos inibidores de PARP tem uma indicação precisa, né, com uma redução de risco. Isso se repete com outros tumores, com outros inibidores de PARP, com uma redução de risco em torno de 70%, né? Aqui a gente já conseguiu demonstrar uma redução de risco de recidiva e redução do risco de morte para essas pacientes com um segmento longo, de 7 anos, tá? A toxicidade, ela é manejável e é isso.